Esse é o objetivo. 8 horas seguidas. É isso que os médicos normalmente recomendam, é isso que a gente aprende desde criança, é isso que o despertador espera de você. Mas tem um problema. Durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas simplesmente não dormiam assim. E talvez o seu corpo ainda não tenha esquecido disso. Em 1992, um psiquiatra do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos resolveu fazer um experimento bem diferente. Ele colocou voluntários em um ambiente completamente distante do mundo moderno. Sem televisão, sem celular, sem computador, sem relógio, sem qualquer tipo de luz artificial. Só 14 horas de escuridão todas as noites, durante 4 semanas. Ele não estava tentando tratar insônia, nem criar um método para dormir melhor. Ele queria responder uma pergunta muito mais simples: como os seres humanos dormem quando a eletricidade deixa de interferir no corpo? O resultado surpreendeu até os pesquisadores, mas, para entender o motivo, a gente precisa voltar muito mais no tempo, muito antes da eletricidade, antes das cidades iluminadas, antes dos postes, antes das lâmpadas, antes até das velas de parafina. Imagina um mundo onde a única luz disponível fosse uma fogueira, ou a lua. Um mundo onde a escuridão durasse quase metade do dia, todas as noites, durante centenas de milhares de anos. O que as pessoas faziam com tantas horas de escuridão? A resposta ficou escondida durante séculos, até que um historiador resolveu procurá-la. Roger E. Kirsch passou 16 anos pesquisando diários, cartas, registros judiciais, livros e documentos escritos ao longo de muitos séculos. Ele não estava procurando um padrão sobre o sono, mas encontrou. A mesma expressão aparecia de novo, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, em épocas completamente diferentes. As pessoas falavam naturalmente sobre algo chamado primeiro sono e segundo sono, como se todo mundo soubesse exatamente do que estavam falando. Hoje, quase ninguém sabe, porque esse hábito praticamente desapareceu. Antes da Revolução Industrial, o padrão mais comum era dormir em 2 blocos. O primeiro começava logo depois que anoitecia, durava mais ou menos 4 horas. Depois, as pessoas acordavam, naturalmente, sem susto, sem ansiedade, sem achar que tinha alguma coisa errada. Ficavam acordadas por cerca de 1 ou 2 horas, e depois voltavam para o segundo sono, até amanhecer. Isso não era considerado insônia, não era doença, não era um problema. Era simplesmente o jeito normal de dormir. Mas isso traz outra pergunta. O que alguém fazia acordado no meio da noite? Numa casa completamente escura? Sem televisão, sem internet, sem celular, sem nada para distrair? Os registros históricos são surpreendentemente detalhados. Algumas pessoas conversavam, outras rezavam, meditavam, escreviam, refletiam sobre os sonhos. Casais costumavam fazer sexo nesse período. Alguns médicos da época até acreditavam que esse era o melhor momento para tentar ter filhos. A mente parecia mais calma, mais aberta, mais silenciosa. Alguns textos descrevem esse intervalo como o momento mais lúcido de toda a noite, como se a consciência estivesse entre 2 mundos, nem completamente desperta, nem completamente adormecida. Durante muito tempo, isso parecia só uma curiosidade histórica, até que o experimento de 1992 trouxe uma surpresa. Depois de algumas semanas vivendo sem luz artificial, os voluntários começaram a repetir exatamente o mesmo padrão descrito nos documentos antigos. Ninguém ensinou isso para eles. Ninguém sugeriu esse comportamento. O corpo simplesmente voltou a fazer. Dormiam cerca de 4 horas. Acordavam por aproximadamente 90 minutos. E depois voltavam a dormir. Mas a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. Durante esse período acordados, os níveis de prolactina aumentavam bastante. A prolactina é um hormônio associado a estados de relaxamento profundo. Os participantes não descreviam ansiedade, nem frustração, nem desespero. Eles relatavam algo completamente diferente. Uma calma difícil de explicar, uma sensação quase meditativa, como se o cérebro estivesse funcionando num estado que hoje a gente quase nunca experimenta. Então surge outra pergunta. Se esse era o padrão natural da espécie humana, quando ele desapareceu? A resposta começa com a Revolução Industrial. Pela primeira vez, milhões de pessoas precisavam acordar exatamente na mesma hora. O trabalho passou a obedecer ao relógio, e não ao nascer do sol. Dormir deixou de ser um processo natural. Passou a ser uma obrigação organizada pelo tempo. Poucas décadas depois, veio outra mudança ainda maior, a eletricidade. A lâmpada elétrica não iluminou só as cidades. Ela mudou a biologia humana. A luz artificial durante a noite reduz a produção de melatonina, o hormônio que avisa ao cérebro que chegou a hora de dormir. Quando esse sinal atrasa, a gente dorme mais tarde, mas continua acordando cedo, pouco a pouco. Perdemos horas de sono e perdemos também aquele intervalo silencioso entre os 2 sonos. Hoje, milhões de pessoas acordam às 2 ou 3 da manhã, olham para o relógio, entram em pânico, pensam que desenvolveram insônia. Mas alguns pesquisadores, como Roger Ackes, defendem que esse despertar
pode refletir um padrão humano antigo em determinadas condições. E o experimento de Thomas Weir mostrou que um padrão de sono em 2 blocos pode reaparecer quando a luz artificial é removida. Isso não significa que toda pessoa que acorda de madrugada esteja vivendo o seu sono natural. A insônia continua sendo um problema real para muita gente e merece avaliação quando causa sofrimento ou atrapalha a vida. Mas essa perspectiva muda uma pergunta importante, né? Talvez em alguns casos o problema não seja acordar. O problema seja acreditar que acordar é sempre um sinal de que existe alguma coisa errada. Durante milhares de gerações, acordar no meio da noite fazia parte da vida. Nós transformamos esse comportamento em um sintoma. E esse sintoma muitas vezes virou ansiedade. E a ansiedade pode transformar um despertar normal em uma insônia de verdade. Então esta noite, se você abrir os olhos às 3 da manhã, talvez não precise entrar em pânico imediatamente. Respire, observe o silêncio, lembre que o corpo humano foi moldado por um mundo completamente diferente deste. Um mundo sem postes, sem telas, sem lâmpadas, sem notificações. Talvez o mais estranho não seja o seu cérebro. Talvez o mais estranho seja imaginar que uma espécie moldada por centenas de milhares de anos de noites escuras conseguiria mudar completamente o próprio ritmo em apenas 2 séculos. Porque às vezes o que a gente chama de comportamento moderno é só uma adaptação muito recente para um cérebro muito antigo.